Eu estou lendo na versão Almeida. E aconteceu, verso 19: e vendo seus senhores que se lhes desfizera e a esperança de lucro, agarrando pela mão, agarrando Paulo e Silas, os arrastaram para a praça, à presença das autoridades. E levando os pretores, disseram: estes homens, sendo judeus, perturbam a nossa cidade, propagando costumes que não podemos receber nem praticar, porque somos romanos. Levantou-se a multidão unida contra eles, e os pretores, rasgando-lhes as vestes, mandaram açoitá-los com varas. E depois lhes deram muitos açoites, os lançaram no cárcere, ordenando ao carcereiro que os guardasse com toda a segurança. Este, recebendo tal ordem, levou-os para o cárcere interior e lhes prendeu os pés no tronco. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus, e os demais companheiros de prisão escutavam. De repente sobreveio tamanho terremoto que sacudiu os alicerces da prisão. Abriram-se todas as portas, soltaram-se as cadeias de todos. O carcereiro despertou do sono e, vendo abertas as portas do cárcere, puxando da espada, ia suicidar-se, supondo que os presos tivessem fugido. Mas Paulo bradou em alta voz: não te faças nenhum mal, que todos aqui estamos. Então o carcereiro, tendo pedido uma luz, entrou precipitadamente e trêmulo prostrou-se diante de Paulo e Silas. Depois, trazendo-os para fora, disse: senhores, que devo fazer para que seja salvo? Responderam-lhe: crer no Senhor Jesus e serás salvo, tu e a tua casa. Amém. Pai, obrigado pela tua palavra lida aos nossos corações. Continue falando através desta palavra, em nome de Jesus. Amém. Pregar o Evangelho é um dever de todos. E que tema abençoado e motivador, amados irmãos. Que tema que chama a nossa atenção, um tema, impactante. Parabéns pela escolha do tema do congresso. Que pregar o Evangelho é o dever de todos. E como é impactante para nós? Como fala, aos nossos corações quando justamente chama a nossa responsabilidade, quando nos traz para dentro da palavra, quando nos coloca na direção daquilo que nós precisamos fazer. E interessante, que essa ordem ela foi dada pelo próprio Senhor Jesus aos seus discípulos, e aos seus apóstolos, que por sinal a maioria deles fizeram com muita excelência. Jesus ensinando, os seus discípulos nos seus 3 anos de ministério, ali juntamente com eles, andando, pela Judéia, pela Galileia, por onde ele passava, Jesus estava com esses discípulos, ensinando eles a importância, do pregar o Evangelho e a importância também do dever de cada um de nós pregar este Evangelho. E os discípulos, os apóstolos, depois eles fizeram isso com muita excelência. Nós vamos ver, no decorrer da mensagem, o resultado daqueles que assumiram com dedicação, com responsabilidade, essa missão deixada principalmente por Jesus. E nessa palavra, amados, nós vamos estar destacando para os irmãos alguns dos porquês de que pregar o Evangelho é um dever de todos nós.
Existem alguns porquês. Quando, né, eu recebi a programação, né, foi colocado no grupo da União, e eu estou no grupo, e aquilo, né, começou a falar o meu coração, e eu pedindo a Deus a direção, Senhor, né, o que falar, onde, o que o Senhor vai colocar no meu coração para falar, para a igreja, né, para todos que estarão lá, mas eu preciso que o Senhor fale primeiro comigo. Eu não posso apenas abrir a Bíblia, pensar alguma coisa aqui por minha conta e chegar lá e falar. E Deus, o Espírito Santo de Deus me levou nesse texto de Atos, capítulo 16, que fala, que narra a história principalmente de um homem, mas dois homens ali, que encaixaram de uma forma muito profunda nesse tema. Eles abraçaram, né, esse dever. Outros antes deles também abraçaram essa missão e tomaram isso no coração deles, que aquilo era um dever de todos eles. Porque Jesus havia ensinado eles que precisava ser assim. Jesus, onde ele passou, Jesus pregou o Evangelho. Por onde Jesus passou, ele deixou a marca do Evangelho ali. Jesus, ele entrava, às vezes, em algum lugar. Jesus, ele quebrava paradigmas através do poder do Evangelho. Jesus, ele quebrava protocolos através do poder do Evangelho. Jesus, ele entra, né, numa sinagoga. Uma certa vez, né, lá tinha uma mulher que sofria, né, de uma enfermidade, um espírito, né, de enfermidade, como a palavra diz. E o texto diz que Jesus, ele viu aquela mulher. A situação daquela mulher chamou a atenção de Jesus ali. E Jesus foi ali justamente para pregar dentro daquela sinagoga. E através do poder de Jesus, que é o poder do Evangelho, porque a Bíblia fala que o Evangelho é o poder de Deus. Por isso que ele precisa ser pregado. A Bíblia diz que quando Jesus começou a tratar daquela mulher com o poder do Evangelho, o poder da missão que ele estava passando para os discípulos, aquela mulher que era encurvada começou a desencurvar. E para nós, amados irmãos, também não é diferente. Quando nós verdadeiramente colocamos esse tema, né, no nosso coração, que é um dever nosso, né, nós abraçamos, né, com amor, com responsabilidade, e nós temos o prazer, a alegria de falar desse Evangelho santo que transforma a vida de pessoas, que desentorta homem, que desentorta mulher. Esse Evangelho que é o dever de pregar. Porque só o Evangelho tem esse poder de transformar a vida de pessoas. Mas eu quero falar com os irmãos justamente alguns porquês que pregar esse Evangelho é um dever de todos nós. E em primeiro lugar, amados irmãos, pregar o Evangelho é um dever de todos nós, porque todos os salvos são salvos para servir o reino de Deus. Pregar um Evangelho é um dever de todos, porque todas as pessoas que são salvas em Cristo Jesus, elas são salvas para servir o reino, principalmente pregando o Evangelho da salvação para outras pessoas. Ninguém é salvo para ficar, né, parado no tempo. Todos os salvos em Cristo Jesus receberam também, assim como os discípulos, como os apóstolos, receberam uma missão de Jesus do ide e pregai. E esse Evangelho não é pregado apenas falando. Uma das boas maneiras de pregar esse Evangelho é através do testemunho. A vida, diz que a vida fala muito mais do que, às vezes, muitas palavras. E é muito importante pregar com a vida, onde passamos, por onde andamos, por onde viajamos, aonde moramos. É uma ótima maneira de pregar
o Evangelho, que é um dever de todos nós. E quando a gente está preparando, amados irmãos, a mensagem, o Espírito Santo começa a incomodar o nosso coração, e como que temos procedido em relação de cumprir esse dever de casa. Quando a gente estudava, a professora passava dever de casa, a gente tinha que no outro dia levar aquele dever prontinho, ela corrigia. Se tivesse errado, tinha que fazer de novo, até acertar, até aprender. E Jesus, ele passou esse dever de casa para os discípulos, e um dever de casa que estende a toda a sua igreja, todos nós hoje na face da terra. Não se trata apenas de Itaperuna, não se trata apenas da Igreja Batista Capelinha, não se trata apenas das igrejas da nossa denominação batista. É uma missão, é um compromisso que Jesus deixou para todos os salvos em Cristo Jesus. Jesus não ensinou os discípulos a ficar parados. Jesus não ensinou os apóstolos a ficar parados. Jesus, ele andava por todos os lugares. A Bíblia diz lá em João capítulo 4, que Jesus, ele estava passando por Samaria. Ali Jesus, com os seus discípulos, mais ou menos meio-dia, Jesus para ali no poço chamado Poço de Jacó, e ali chega uma mulher da vida toda complicada, uma mulher que tinha os seus traumas, uma mulher que ninguém gostava de parar para conversar com ela, devido à vida que ela levava na sua comunidade chamada Sicar. Mas um certo dia, aquela mulher sai da sua casa para ir buscar água ali no Poço de Jacó. Quando aquela mulher, por mais uma vez, chega ali no poço, ela encontra ninguém mais, ninguém menos do que Jesus. E interessante, irmãos, que ela buscava água justamente nesse horário, porque era um horário de sol quente. O sol, essa hora, estava dando lá os seus 40 graus ou mais ali naquela região. E ela ia justamente por ela ser uma mulher de vida duvidosa, que costumava dizer, e ela ia nesse horário justamente para não encontrar ninguém na beira daquele poço. E esse dia ela sai de casa, eu vou lá agora, porque vou chegar lá nesse horário, não vou encontrar ninguém lá. Acerca do Evangelho, vocês podem nos ameaçar, vocês podem falar que vai nos prender, vocês podem fazer isso, podem fazer aquilo, mas nós não vamos parar de falar do que nós temos visto, o que o Evangelho é capaz de fazer na vida de uma pessoa. Nós não vamos parar de falar do que nós temos ouvido da boca de Jesus, o que esse Evangelho ainda vai fazer através de nós e de todos aqueles que assumirem com responsabilidade essa missão de pregar o Evangelho, e vocês não vão nos parar. E nós vemos, irmãos, que Deus ali, Jesus, o poder do Evangelho honrou aqueles discípulos ali, Pedro e João, que o texto diz logo à frente, que as autoridades ali colocaram a mão no queixo e falaram, verdadeiramente, esses camaradas andaram com Jesus. Quem anda com Jesus, amados irmãos, tem a marca de Jesus. Quem prega o Evangelho com sinceridade, com responsabilidade, assumindo mesmo a missão desse ide, tem jeitinho de Jesus. Tem a marca de alguém que anda com Jesus. E aquelas pessoas que falaram isso ali eram pessoas que não serviam a Jesus, mas eles falaram, não, uma coisa nós temos que assumir. Os camaradas aí andaram com Jesus, porque eles têm um jeitinho de Jesus, eles falam igual a Jesus, eles ensinam o Evangelho falando no nome de Jesus, e não podemos negar que esse paralítico que andou, é uma coisa que nós nunca vimos acontecer diante dos nossos olhos. E ali Pedro e João, eles tiveram essa coragem de assumir essa responsabilidade, que pregar o Evangelho era um dever deles. Não importava quem estivesse diante deles, mas o que eles queriam falar era do poder do Evangelho transformador. E isso, amados irmãos, nós precisamos também abraçar a cada dia,
que aquele evangelho que Pedro e João falaram dele ali, aquele evangelho que Jesus ensinou, é o mesmo evangelho que nós devemos continuar transmitindo ele para tantas outras pessoas que ainda não foram alcançadas por esse evangelho. Pedro, no seu segundo grande sermão, no seu primeiro e grande sermão no dia de Pentecostes, ele começou a cumprir ali o seu dever de pregar o evangelho. Pedro ganhou ali quase 3.000 almas para Jesus. No seu primeiro sermão, Pedro ganha quase 3.000 almas para Jesus, ali pregando o quê? O evangelho. Mas tem uma coisa que, porém, existe, que não podemos deixar de destacar na vida de Pedro. Por que isso aconteceu? Ele era cheio do Espírito Santo, por isso houve um mover tão grande de Deus ali, através da primeira pregação de Pedro. O texto diz que Pedro se levantou, e quando ele se levanta, eu entendo que não foi num sentido, a Bíblia não está falando apenas em um sentido físico. Pedro ele se levantou, ele se colocou à disposição de Jesus ali. Senhor, o Senhor não está entre nós, o Senhor não está andando entre nós como nós acostumamos andar pelas ruas de Jerusalém, pela Judéia, pela Galileia, por onde nós passamos, por Cafarnaum, mas o Senhor está entre nós aqui através do seu poder em espírito. E Pedro, ele cheio do Espírito Santo, ele pôde transmitir, cumprir ali a missão do ID, pregando o seu primeiro sermão no dia de Pentecostes, e tendo quase 3.000 almas se salvando ali, naquele momento. Eu quero dizer, amados irmãos, que talvez nós estamos precisando voltar um pouquinho mais no livro de Atos dos Apóstolos. E ver o que precisamos. Precisamos nos tornar mais dependentes do Espírito Santo de Deus, para também avançarmos um pouco mais. Por que Pedro, está no texto, que Pedro estava cheio do Espírito Santo. Ali, quando o Espírito Santo veio, o texto diz que todos que estavam ali aguardando ficaram cheios do Espírito Santo. E Pedro estava entre esses que foram cheios do Espírito Santo. E quando Pedro se prontifica para ali, no meio de tanta gente, Pedro nunca tinha pregado um grande sermão. O português de Pedro deveria ser péssimo. Pedro, ele era um ótimo pescador. Às vezes pescava, não pegava, às vezes passava a noite inteira sem pegar nada. Jesus aparecia, fazia os peixes aparecer na rede. Pedro, ele era esse tipo de pessoa. Mas o que fez a diferença ali na vida de Pedro foi ele ter se enchido do Espírito Santo de Deus, para quando ele se levantasse, a multidão que estava ali ouvisse o poder do Evangelho ecoar no meio daquele povo ali. Precisamos, amados irmãos, talvez voltar um pouquinho no livro de Atos, principalmente naquele início ali do livro de Atos, onde nós vemos uma igreja primitiva impactante, nós vemos ali muitas coisas acontecendo rapidamente, muitas pessoas aceitando Jesus, muitas pessoas indo ao encontro de Jesus, a palavra alcançando o coração das pessoas. Mas não podemos perder de vista que o Espírito Santo atuava com poder sobrenatural na vida daqueles que estavam pregando esse evangelho, como diz o tema desse congresso, que pregar o evangelho é um dever de todos nós. E em segundo lugar, amados, pregar o evangelho é um dever de todos nós.
é porque nós não podemos escolher lugar específico para que possamos pregar o Evangelho. Não podemos procurar escolher um lugar específico onde podemos pregar o Evangelho. Se pudéssemos, escolher, talvez seria ótimo, mas nós não encontramos respaldo para que a gente possa escolher. Eu tenho plena certeza de que pregar o Evangelho em Filipos não foi uma escolha pessoal de Paulo e Silas, foi uma ordem do Espírito Santo. A Bíblia diz que Paulo e Silas, eles estavam em Troades. E à noite Paulo teve uma visão onde um varão aparece para Paulo ali e fala com Paulo assim: passa a Macedônia e ajuda-nos. Que era exatamente para chegar até Filipos e pregar ali o Evangelho. E o texto diz que Paulo foi com Silas. Mas não foi uma escolha pessoal. Se fosse para escolher, ele ficava em Troades. E às vezes, amados irmãos, é muito mais confortável para nós ficarmos em Troades do que ir para Filipos. Olha o que Paulo encontrou lá em Filipos. Apanhou, juntamente com Silas, de ficar cheio de vergonhas, como a Bíblia diz. Paulo lá se deparou com a jovem endemoniada que tinha um espírito de adivinhação. Era muito mais confortável, muito mais agradável para eles ficar em Troades. Em Troades estava bom. E às vezes, irmãos, é muito mais confortável para nós escolher, uma maneira, algum tipo de Troades para a gente ficar ali, do que correr risco, às vezes, de avançar um pouco mais, de rodar, talvez nos bairros onde estamos. Itaperuna está ficando perigoso. O Brasil está cheio de violência. Mas lá onde Paulo e Silas também, a coisa lá era violenta. Ninguém lá conhecia Jesus. Precisava de alguém chegar lá e pregar um evangelho com mais autoridade. Precisava de chegar alguém lá, como Paulo e Silas, e falar do nome de Jesus com mais clareza. Precisava de chegar alguém lá em Filipos e não ter medo do que iria acontecer depois que falasse do nome de Jesus, depois que expulsasse demônio, depois que falasse o porquê daquela missão. E tenho plena certeza, amados, também de que pregar o Evangelho preso, dentro de um cárcere, através da oração e do louvor, também não foi uma escolha pessoal de Paulo e Silas, foi uma providência do Espírito Santo de Deus. Acha que Paulo e Silas iam escolher, não pode nos prender, porque lá é legal, vamos ficar presos lá, depois a gente sai. Não foi uma escolha, não foram eles que escolheram, não, nós queremos isso, não foi obra do Espírito Santo de Deus, porque Deus sabia que Paulo, depois da sua conversão ali no caminho de Damasco, ele podia contar com ele, porque Paulo tornou um grande pregador do Evangelho, um grande apóstolo, um grande missionário, homem que andou por vários lugares, independente do que ia acontecer com ele ou não, ele estava ali sim, cumprindo o seu ID e encaixando no tema da nossa programação. Paulo parece que carregava essa palavra dentro dele: pregar o Evangelho é minha responsabilidade. Pregar o Evangelho é um dever de todos nós, Silas. Não importa o que vai acontecer
com a gente aqui, mas eu sei que Deus tem uma coisa muito grande para fazer aqui nesta cidade. A coisa vai sacudir, a coisa vai balançar, os demônios vão se levantar contra nós aqui, mas o poder de Cristo, o poder de Deus, o poder desse evangelho que transforma a vida de pessoas está sobre nós, e Deus vai nos usar aqui e vai nos trazer livramento neste lugar, porque a mão de Deus está sobre nós. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor, amados irmãos. Eles tomaram isso como responsabilidade de que pregar o evangelho era um dever deles. Mas também, amados, eu tenho plena certeza de que em meio de tudo isso, o Espírito Santo já havia colocado uma mensagem poderosa do Evangelho no coração de Paulo. Queria transformar a vida do carcereiro, a vida da família do carcereiro. Em meio a tudo isso, todo aquele barulho ali, toda aquela confusão ali que surgiu, Paulo e Silas presos, houve o terremoto, sacudiu os alicerces ali do cárcere, todos se soltaram, ninguém fugiu. E o texto diz que Paulo e Silas, em meio a tudo isso, também eles estavam louvando a Deus, orando. Eu não sei quem orava, não sei quem cantava, mas o que estava no coração deles ali é que pregar o evangelho é uma missão de todos nós, Silas. E nesta tarde, amados irmãos, eu quero dizer para nós aqui também, vamos impactar os nossos corações com este tema. Não vamos esquecer, do tema deste congresso, não, que pregar o evangelho é um dever de todos nós. Paulo e Silas já se foram, outros já se foram também, mas nós estamos nas mãos de um Deus todo-poderoso, aquele mesmo Deus que operou através da vida de Paulo e de Silas, é o mesmo Deus que pode operar e opera através da vida de cada um de nós. E já partindo para o final da nossa palavra nesta tarde, trazendo essa realidade para os nossos dias. Ainda, amados irmãos, tem muitos lugares dentro da nossa cidade que não temos ido, ainda não temos ido, mas que precisamos de ir. Paulo e Silas, como eu falei aqui na mensagem, Paulo e Silas, eles estavam em Troades. Mas o Espírito Santo de Deus incomodou eles lá em Troades e eles atravessaram a Macedônia. O difícil é atravessar a Macedônia. Chegar em Filipos não é tão complicado, difícil é atravessar a Macedônia. Difícil, às vezes, é sair de Troades e atravessar a Macedônia. Existe, às vezes, amados irmãos, uma Macedônia muito grande diante de nós, no nosso caminho. Muitas coisas acontecem, muitos embaraços acontecem em uma trajetória para chegar até Filipos, onde Deus quer que a mensagem chegue com poder e autoridade no coração de alguém. E a mensagem chegou ali no coração de alguém, justamente a família do carcereiro. E a partir daquele momento ali, eu entendo que surgiu a primeira igreja ali em Filipos. Mas custou caro. Alguém pagou o preço, alguém apanhou, alguém correu o risco de morrer, alguém sofreu, mas alguém foi sem questionar ali a ordem do Espírito Santo de Deus através daquela visão. Tem muitos lugares que nós precisamos de ir. Tem muita gente para ser alcançada nos bairros onde nossas igrejas estão plantadas. Nós vivemos, amados irmãos, uma triste realidade em todos os bairros da nossa cidade, Itaperuna. Todas as semanas nós temos visto, não é novidade para ninguém, jovens
adolescentes sendo assassinados, às vezes tão próximo das nossas igrejas. É uma realidade que nós temos vivido na nossa cidade. Todas as semanas tem acontecido, né, de jovens, adolescentes, têm sido assassinados muito próximo das nossas igrejas. Isso precisa chamar, né, a nossa atenção. E às vezes, amados irmãos, voltando ali no sermão de Pedro, o texto diz que quase 3.000 pessoas aceitaram Jesus ali, largaram a vida do mundão, porque um homem cheio do Espírito Santo ali falou para aquela multidão. Um homem cheio do Espírito Santo. E nós só vamos ver, amados irmãos, essa realidade triste que nós estamos presenciando hoje na nossa cidade. Se a gente voltar lá em Atos dos Apóstolos e ver que estamos precisando nos encher desse Espírito Santo para que a gente tenha essa autoridade de chegar nesses lugares, nos nossos bairros, onde as nossas igrejas estão, onde jovens e adolescentes estão morrendo próximo das portas das nossas igrejas, e fazer como Paulo e Silas fez ali, sem temer as consequências de ter expulsado aquele demônio da vida daquela jovem, sem medir as consequências do que iria acontecer depois que eles foram presos naquele cárcere. E às vezes, irmão, nós estamos precisando também de parar de medir as consequências e tomar posse desse tema nos nossos corações, que pregar o Evangelho Santo de Jesus é uma responsabilidade, é um dever, é um compromisso, é uma missão de todos nós. Por que que é? Porque só o Evangelho tem poder de transformar realidade de coisas onde o demônio está atuando. O que atuava ali, o que dominava a vida daquela cidade ali, o que precisava ser quebrado ali em Filipos para que o Evangelho entrasse ali naquela cidade de Filipos, quebrar aquele demônio que tinha na vida daquela jovem. E só 2 homens cheios do Espírito Santo de Deus tiveram autoridade para chegar ali naquele lugar, começar a orar, e o texto diz que depois de muitos dias que eles estavam andando, e aquela jovem gritando atrás dele que esses homens são servos do Deus Altíssimo, Paulo vira para trás e fala: em nome de Jesus, espírito maligno, sai dela. E dali para frente a maldição foi quebrada em Filipos, e a vida daquela comunidade foi transformada. E é isso que nós precisamos começar a trabalhar na nossa cidade de Itaperuna, nos nossos bairros. É isso que nós precisamos fazer para que esse tema encaixe como uma luva nas nossas vidas, nos nossos ministérios, nas nossas igrejas, essa missão que Jesus deixou com os apóstolos, com os discípulos, mas está sobre os nossos ombros hoje. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Agradeço a Deus pela oportunidade de poder estar falando, né, de uma forma bem simples aqui para os irmãos. Teria pessoas muito mais capacitadas do que eu, com um QI muito acima do meu, para estar aqui falando nesta tarde, mas eu louvo a Deus pela oportunidade que foi me dada, e aquilo que eu não falei, que o Espírito Santo de Deus possa completar em cada coração aqui nesta tarde, em nome de Jesus. Amém. Já está entre nós o doutor